Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina, esse aqui é o Luiz, esse daqui é o Edivan. Aí a gente veio pra cá, né, pra fazer uma conversa sobre um assunto muito importante, né, que é influenciador ou influenciável. A ideia desse vídeo não é pra ser nenhum podcast, nenhum programa, né? A ideia é só compartilhar momentos de mesa que a gente mesmo já tinha. Exatamente. No off, mas dessa vez gravando. A gente decidiu trazer essa tona depois de uma conversa que a gente viu. A gente viu que essa conversa podia passar pra outras pessoas, né? Isso. E quem sabe ser bênção também na vida de outras pessoas. Então, se pra você essa conversa for uma bênção, comenta aí, compartilha, né? O tema de hoje, como a Marina falou, é sobre ser influenciador ou influenciável. Isso. A gente vai debater um pouco sobre, na ótica cristã, né, o que a Bíblia diz sobre isso e tal, sobre como nós devemos nos comportar diante das circunstâncias, porque afinal nós somos cristãos, mas também nós estamos nesse mundo, né? Então a gente tem que viver e ser guiado, né, e nos manter firmes naquilo que o Senhor nos ensina. Então, para começar, eu faço a pergunta primeiro? Então eu vou começar. A minha pergunta é: vocês já foram ou vocês são influenciáveis por amigos? Vocês se consideram pessoas influenciáveis? Cara, acho que assim, se a gente parar pra pensar, tipo assim, pequenas coisas a gente pega de alguns amigos, né? Pequenas coisas que eles falam, a gente pega assim, algumas coisas. Eu me considero uma pessoa parcialmente influenciável. Olha, eu vou falar por mim, eu sou totalmente influenciável. Na minha época de escola, meu amigo, minhas rodinhas de amigo, mano, eu pegava os costumes todos deles e eu agia igual a eles, né? O que você ia falar, mano? Acho que não, mano, talvez não. Tu não se considera alguém influenciável? Mais ou menos, talvez, sei lá. Eu vou falar pra mim, hoje em dia eu não sou mais um adolescente, né? É meio. Meio termo, a gente chama ele de meio tio. Que ele tá quase sendo tio, mas ainda tá aqui no... Eu já achei que eu já devia passar. Não, enquanto você dá rasteira nos outros, você ainda é meio tio. Enfim, eu não sou mais adolescente, né? Mas, por exemplo, na minha época, quando eu era adolescente, na escola, eu era muito influenciável. Tanto que isso era uma barreira na minha vida cristã. Porque eu amava Jesus, eu cresci na igreja, né? Então eu amava Jesus, eu amava ir pra igreja, eu amava as histórias que eu ouvia todos os domingos, né? Eu amava ir pra célula de criança e tal. Só que eu não conseguia ser uma pessoa constante na minha vida cristã e tal. Eu não conseguia ser alguém que... Eu não conseguia manter um testemunho. Porque se eu ia pra igreja, eu me comportava como alguém que é do céu, né? Agora, se eu estivesse na escola, com meus amigos lá da escola, que não conheciam Jesus, e chamavam palavrão, desrespeitavam os outros e tal, eu me comportava igual a eles. Então, por isso que eu digo que eu era alguém muito influenciável na minha adolescência. Mas acho que isso era porque eu queria ser aceito por um grupo de pessoas. Quando eu tava na igreja, eu queria ser aceito pelo grupo da igreja. Quando eu tava na escola, eu queria ser aceito pelo grupo da escola. Eu acho que é por isso que muita gente finge, pelo menos na igreja, que é um santinho, né? Porque realmente quer ser aceito lá no meio, porque gosta de estar lá, mas ao mesmo tempo não quer perder as amizades daqui de fora. Eu sou uma pessoa, eu digo que eu sou parcialmente influenciável por conta de que, às vezes, eu pego umas manias de outras pessoas. Como tu disse, a gente pega manias de outras pessoas. Nós somos prova, né? Nós somos prova viva. A gente andou tanto tempo junto que eu já falo igual a Marina, igual a Luiz. A gente nem sabe quem é Marina, quem é Luiz, quem é Edivan. Eu pego algumas manias, só que tem vezes que eu vejo que eu tô realmente sendo influenciada pelo que eu não deveria ser. Mas eu tento lutar contra isso às vezes, mas às vezes é impossível. Por exemplo, na escola, sempre tem um amigo que faz alguma piada que eu não deveria rir, mas rio. Aí, tipo, se eu não imponho limite, por exemplo, pra pessoa parar de fazer esse tipo de coisa, eu tô permitindo, eu tô dando limite pra ela. Eu não tô dando limite pra ela. Então ela pode continuar fazendo perto de mim. Sim, e também ver a questão do nosso testemunho, né? Porque eu acredito que, por exemplo, se for alguém que não chama palavrão, tu nunca chama palavrão e tal, e aí tu tem um amigo que chama palavrão. Eu já vivi isso, sabe? De amigos que chamavam muito palavrão e tal, mas por eu não chamar palavrão, e isso depois de um tempo, né, galera? Porque na minha adolescência, como eu falei, eu me moldava, né? Quando eu tava com meus amigos, eu me parecia com eles, eu me comportava igual a eles, mas quando eu não tava, eu me comportava diferente. Mas eu já vivi situações, por exemplo, que eu também nunca fui uma pessoa que chamava palavrão, de ter a boca suja também. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu tinha amigos que falavam muito palavrão e que tinham a boca suja, né? Mas quando estavam perto de mim, não chamavam e não falavam palavrão porque sabiam que eu não chamava, entendeu? Que eu não falava esse tipo de coisa. Então, acredito também que esse tipo acredito também que esse tipo de comportamento, né, quando a gente se impõe, também impacta a vida das outras pessoas. É assim, eu era muito influenciado, tipo assim, pra lembrar assim, né, a questão do palavrão, uma questão que eu peguei assim dos outros, né, a questão do palavrão também, piadas, essas coisas. Todos nós já pegamos, né, infelizmente. Assim como, por exemplo, a gente pega, como a gente anda muito tempo junto, né, a gente pega também frases e piadas e até jeito de falar um do outro, tipo... Não, mano! Hoje vai ter muita piada interna lá, desculpa. Tem algumas coisas também.
A tiazinha A ali tiazinha. lixando a unha no meio da... Não, a gente nem apresentou. A gente vem cá, a gente tem uma tia nos bastidores. A gente tem alguém aqui nos bastidores, Olha ó, aí, ó. você de apoio aqui, ó. Ah, tá lixando a unha. Ela tá aí lixando a unha aqui, ó. Eu vou. Depois tem muitos testemunhos pra contar, mas não vai ser. Não quer aparecer. Quer aparecer? Ayla. A Ayla aqui também. Ela tô de olho nela, porque ela, como vocês perceberam, ela passou na frente da câmera e ela fala bastante até. Enfim. A gente volta pra pauta. Sobre a porque questão senão- de falar essas coisas de palavrão, acho que todos nós, infelizmente, já fomos influenciados por isso, né? Porque também tem a questão de querer ser aceito e a questão de querer agradar todo mundo. Porque quando a gente tá sendo muito diferente, obviamente, a gente vai ser excluído. A Bíblia diz lá em Mateus 5, né? Versículo 13 ao 14. Aquele versículo. É famoso esse versículo. A gente nem pegou a Bíblia. Pega lá a Vou Bíblia. sair temporariamente. Tenta abrir aí pra gente ler esse versículo Qual interessante. versículo, mano? É Mateus 5, do 13 ao 14. Gente, eu leio a Bíblia. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para jogar até onde? Peraí. Até o 14, não deixa ela mexer na cadeira. Não deixa ela mexer na cadeira. Gente, é porque eu tenho muitos irmãos mais novos, então eu não tenho como tirar eles da própria casa pra gravar esse Tira vídeo. ela daí que ela vai derrubar meu celular. Enfim, lê de novo aqui. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca Coloca A. no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Então, tipo assim, esse versículo é Jesus falando, né? Jesus falando que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Eu tava até comentando, antes de começar, a gente já vem conversando sobre esse tema há bastante tempo, né? Então, eu tinha comentado antes, né? O sal, quando ele é posto demais na comida, ele causa diferença. Tipo assim, é impossível a gente ignorar o sabor do sal, né? Porque quando a gente bota demais, ele fica muito salgado. Ele salga toda a comida, ele causa diferença em toda a comida. Assim também, como se não colocar sal, também a gente sente a falta dele. Então, quando Jesus, acho que essa figura de linguagem, né, para dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo, acho que ele quer se referir justamente a isso. Quando nós estamos no ambiente, nós devemos causar diferença, entendeu? E também quando nós não estamos. Quando nós devemos também programa. Galerinha, ele quis dizer que mesmo quando nós não estamos no lugar, nós fazemos... Quando a gente faz diferença, tipo... Nossa, eu queria tanto que fulano estivesse aqui, porque a gente faz diferença naquele lugar. Se a gente não tiver, mesmo a gente estando ou a gente não estando, entendeu? É isso que ele quis dizer, isso que ele esqueceu. Acho que ela confundiu mais aí. Eu também acho. Mas, como eu falei, né? Jesus, ele nos chama pra ser sal da terra e luz do mundo e tal. A gente não tem que se moldar, né? De acordo com os moldes dessa vida. Até porque Jesus, ele andava com pecadores também. Mas Jesus, ele não se dobrava diante dos ambientes que ele frequentava. Se a gente for parar pra pensar, na Bíblia, todo mundo que teve um encontro com Jesus não permaneceu o mesmo. Eles foram mudados, né? Eles tiveram a vida transformada e tiveram uma metanoia. É um negócio que eu escrevi. Jesus andava com os pecadores, mas não era pecador, né? Não faça o que todos estão fazendo. A gente tem que ser parecido com Jesus. Jesus, ele é um grande exemplo de ser influência, né? Tem um exemplo daquele cobrador de impostos que subiu na árvore pra ver Jesus passar. Zaqueu. Exato. É isso aí. Zaqueu. Como Zaqueu. Eu quero! O mais alto que... Caraca, eles conhecem. Eu só sei essa parte por causa do meme do Whindersson Nunes. Meu Deus. É sério. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto. Como Zaqueu, né? Quando encontra Jesus e Jesus vai pra casa dele, Jesus não teve que pedir pra ele parar de fazer as coisas que ele fazia. Jesus só foi pra casa dele. Então, o simples fato de Jesus... Eita, a dicção falhou. O simples fato de Jesus estar na casa dele, né? Fez ele ter uma mudança de postura. Tipo assim, a presença de Jesus, né, gerou impacto ali no ambiente, não só na casa, mas também na vida dele, que fez ele se arrepender do que ele tinha feito, né, e pedir perdão para as pessoas que ele tinha roubado e até devolver tudo que ele tinha roubado, né. Sim. Um tempo atrás eu tinha postado um videozinho meu que era com aquela musiquinha do Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Foi porque eu tava pensando sobre isso. Só quero ver você. Da Laura Soguedes. E do outro lado, eu me esqueci o nome. Rodolfo Abreu. Enfim, eu tinha postado porque eu tava pensando sobre isso. Eu não sei quando, mas inconscientemente, depois que eu comecei a me relacionar com Cristo, eu mudei realmente até o meu jeito de vestir, meu jeito de falar e o meu jeito de pensar sobre as coisas. E a gente realmente não percebe. Mas quando a gente tá andando muito com ele, a gente obviamente vai ser influenciada. Quando a gente tá andando muito com ele.
sobre aquele negócio de usar Jesus como influência, eu sempre falei, né, que pra usar ele como influência, ser parecido com Cristo, você tem que se aproximar dele pra saber pelo menos como ele agiria num momento desses. A gente conhece alguém passando tempo com ela, né? A gente conhece alguém passando tempo com ela, conversando. E é isso, né? Passando tempo com a pessoa, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente pensando sobre adolescente, né? Sobre a adolescência. Por que a gente é tão influenciável na adolescência? Porque a gente quer fazer amigo. Quer ser aceito, mano. Exatamente. Tipo, cara, tudo que um adolescente quer é um grupo que ele possa ser aceito, entendeu? Tudo que um adolescente busca é um grupo que ele possa fazer parte e ser aceito. Tanto que o adolescente, ele sempre busca alguém pra ser a referência dele, né? Tipo assim, olha aquele cara e faz daquele cara... Seja youtuber, sei lá. Seja youtuber, seja amigo, parente, tio, até pessoas da igreja, né? Tipo, o adolescente ele sempre busca alguém pra ser a referência. Tipo assim, aquele cara é o cara, eu quero ser igual àquele, tipo... E vive a vida dele tentando buscar a aprovação daquela pessoa, daquele grupo, entendeu? Esse é o problema, porque eu tava até compartilhando, né? Era a palavra que eu ia ministrar ontem no GC, lá no Jardelândia. Que ela não é mais... É que a gente fazia parte do mesmo GC, só que agora ela mudou. Não é assim que viramos Unicarne. E a Duda, só um esmalte da nossa vida. Agora ela é... A Marina, a gente era da mesma célula, ela morava lá no Jardelândia com a gente, só que agora ela se mudou pra cidade nova, inclusive a gente tá aqui gravando na casa dela, na casa nova, e aí agora ela Tem espaço na casa! E agora ela vai pra célula da Duda agora. Enfim, o que eu tava falando? A palavra que eu ia ministrar ontem na célula não lembro. Programa. Tu quer falar do que tu ia falar ontem? Que o adolescente ele busca sempre ser aceito, né, por um grupo de pessoas. E isso é perigoso, porque se a gente passa a nossa vida inteira tentando ser aceito por alguém, né, pelas pessoas, a gente vai viver a vida infeliz. Porque as pessoas, elas nunca vão estar satisfeitas. E mesmo que a gente tente agradar todo mundo, mesmo que a gente viva a nossa vida, né, buscando a aprovação de um grupo de pessoas, a gente nunca vai agradar todo mundo, porque a gente falha, né? Sempre vão achar brechas pra apontar e dizer, olha, tá vendo? A Marina é tão extrovertida, mas a Marina fala demais. A Marina fala pelos cotovelos. Ixi, eu vi isso minha vida toda. É sério, o gatilho do gatilho. Enfim, sabe, a gente nunca vai conseguir ser aceito de verdade, porque sempre vão achar defeitos, sempre vai ter alguém pra apontar o dedo, né? A gente tem que ficar se batendo muito com isso, não. Se nem Deus tá agradando todo mundo, por que a gente tem que agradar? Isso também me lembra Salmos, deixa eu lembrar. Ai, como ele tem versículos anotados. Eu anotei aqui, viu? Achei aqui. É Salmos 1, que diz assim, ó. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Tem a continuação. Essa continuação é legal. É como árvore plantada a ribeiro das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, tipo assim, eu perdi a linha de raciocínio, mas é isso aí, entendeu, galera? Vocês estão se perguntando, nossa, eles são assim porque estão na frente das câmeras? Não, a gente é assim, geralmente, normalmente. Quando eu falei que isso aqui, a ideia era a gente... A Duda ia falar um negócio, eu cortei ela. Eu queria que eles fossem assim, só na frente das câmeras. Quem pensa que a gente é assim, de TDA Gold, de esquecer as coisas só na frente da câmera, a gente não, tá? A gente esquece das coisas frequentemente. O Luiz quer falar, é raro isso acontecer. Tem um versículo aqui, 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Ser parecido com Jesus, né? Se a gente quer impactar, se a gente quer fazer a diferença, a gente tem que ser parecido com ele, né? Fazer a diferença, né? Amar diferente. Amar como ele amou, né? Não amar como ele falou, né? Enfim. Mas enfim, amar como ele amou, tratar como ele tratou, tratar diferente, né? E as pessoas diferentes. Amar como você me ama. E assim, gente, a gente pensa, né, sobre como Jesus tratava com pecadores. Se você for parar pra pensar, Jesus, ele dava... As pessoas usam muito isso como argumento, né? Jesus, ele andava com pecadores e tal. Eu vi até o vídeo do Igão. Eu vi... Esse vídeo me deu... Jesus andava com prostituta, não sei o que. Meu amigo, você não entendeu nada. Galera, vamos segurar um pouco a bolinha, que a gente não tem direito pra pagar processo. Como o Luiz falou, né, Jesus... Qual foi o versículo que tu falou? Sejam meus imitadores como assim eu sou de Cristo. Isso. Cristo, ele andava com pecadores, sim, ele andava. Mas ele não se dobrava diante dos ambientes que ele frequentava. Ele falava a verdade, ele pregava a mensagem, doa quem doer, entendeu? Doa quem doer.
ele não se dobrava diante dos ambientes que ele frequentava. Então, trazendo um pouco pra nossa realidade, né? Pra realidade mais deles, porque eu já saí da escola. Essa questão, né, que eu tinha, por exemplo, de estar na igreja ser uma coisa e estar na escola e ser outra. Como eu falei, né, muitas vezes é porque a gente quer ser aceito pelas pessoas. Só que, como nós temos que ser imitadores de Cristo. E Cristo, mesmo andando no meio dessas pessoas, né, que eram sim pecadores, ele não se dobrava diante desses ambientes que ele frequentava. Ele se mantinha fiel e firme ali na mensagem que ele carregava, né, na mensagem que ele pregava. Assim também a gente tem que ser, né? Tipo assim, mesmo na escola, mesmo que isso seja pra gente ser excluído, mas se for pra honrar a Deus, que sejamos excluídos, que a gente fique lá isolado, sem nenhum amigo na escola, mas que a gente preserve, né? Preserve a nossa santidade. Caramba, legal, foi muito profunda. Sobre essa questão também tem a questão de você, por exemplo, você é uma coisa na escola. Crente é mundo, pé na igreja, um pé no mundo. Essa questão também, você tem que ver que você não tá se ajudando e não tá também como é que se diz? Eu não sei a palavra, mas é como se ela estivesse adorando a dois deuses, né? Porque ela... Servindo a dois senhores, Servindo né? a dois senhores, aí. Então, você tecnicamente tá fazendo jogo duplo. E tem aquela questão do muro também, né? Do quente, do morno, tem várias... Um exemplo, né, que a gente já ouviu bastante. Sobre isso, né? Sobre o muro. Era tipo um cara que ele tava em cima de um muro, aí do lado era o céu e do outro lado era o inferno. Aí, de um lado, que é o lado do céu, né? Tava, tipo, os anjos, Deus chamando ele assim, tipo, vem pra cá, vem pra cá. E do outro lado, que era o lado do inferno, né? Os demônios estavam ali festejando e tal, e não estavam ligando pra ele. E aí ele virou e perguntou pra eles, tipo assim, uai, todo mundo aqui do céu tá me chamando pra ir pra esse lado. E por que vocês, perguntando isso pro inferno, né? Por que vocês não me chamam pra ir pra aí? E aí a resposta do diabo pra ele foi que o muro já era do diabo. Estar em cima do muro quer dizer que você já escolheu um lado, você escolheu estar fora, né, da vontade de Deus. E a Bíblia fala sobre ser quente ou frio, né? Quente, morno ou frio, que era melhor que sejamos quentes ou frios do que ser morno, porque senão nós seremos vomitados da boca de Deus. Olha aí, ó. Você quer falar alguma coisa que você abriu a Bíblia? Nada, que continue falando. Tá bom. Programa. Olha o processo! Ai, a gente tem que parar de assistir isso. Eu não assisto! Eu não assisto, galera. Tem que parar. Olha. Aí você está sendo influenciado ou sendo influência? Eu estou Enfim, influenciando, porque toda vez eu comento, vão aceitar Jesus. ela faz o evangelismo dela. Sofia Santino, venha pra Cristo. Carrega, se a doada, Sofia Santino se converte. Caramba. É legal. Enfim. Tem outro versículo também que fala sobre isso, né? Sobre ser influência e ser influenciável. Tem um versículo que fala que as más influências corrompem os bons costumes. Então, se nós somos cristãos, né? Crentes. Inclusive, eu até gravei um vídeo uma vez dando esse conselho, né? Sobre adolescente que tem amigos que não são crentes, né? Esse aqui, ó, esse aqui. Tipo assim, cara, se você é um adolescente que tem amigos que não são crentes e você é influenciável por essas pessoas, o melhor é que você se afaste. Porque se você é influenciável, quer dizer que você não é firme na mensagem que você carrega, você não conhece a Deus de verdade e você não tem a identidade firmada em Cristo. Por isso que você é influenciável. Agora, se você tiver essa identidade firmada em Cristo, se você honrar a mensagem que você carrega, aí as coisas mudam, porque quando a gente está nesses ambientes, né, e frequenta essas rodas, né, desses nossos amigos que não são convertidos, né, porque assim, gente, não tem como a gente cobrar uma postura correta de quem não é convertido. Não tem como a gente cobrar, porque a pessoa não tem o Espírito Santo pra conduzir ela, né? Então como é que a gente vai esperar uma postura cristã de alguém que nem é convertido, que nem tem o Espírito Santo? O que a gente tem que fazer é cobrar de nós uma postura que impacte a vida dessa pessoa a tal ponto dela conhecer a Jesus. Exatamente. Eu ia fazer uma pergunta pra vocês, mas tu meio que já respondeu, mas enfim, eu vou fazer a pergunta do Luiz, que era sobre o que fazer, né, quando a gente tem um amigo muito, muito próximo que não aceitou Jesus ainda, mas que você sabe que ele pode te influenciar. Eu acho que eu já respondi, vai, fala. Amigo muito próximo. Bora ver se ele lembra do que eu falei pra ele. Tá? Quando a gente tem um amigo muito próximo, só que... Tipo assim, alguém que é... Que a gente não quer cortar Que laço. tu não quer cortar laço, mas que tu também... Tu sabe que essa amizade é uma amizade legal, uma amizade bacana, mas ela tá te influenciando em vez de tu tá influenciando ela. Cara, eu acho que se afastar, se firmar em Cristo, né? Aquele vídeo que tu falou, fala sobre isso, né? É isso, cara. Que pra muitas das pessoas riam antigamente. Eu lembro que eu tinha, na época que eu não era cristã, tinha muitos amigos que a gente fazia piadas e tal, aí ela falava, nossa, não vai pro céu. Eu falava, tu também não vai. Aí a gente ria, falando, vamos pro inferno junto, né? Aí eu falei, gente, que
Que preocupante, entendeu? Você deve se preocupar com verdade. esse tipo de piada. Eu lembrei de alguma... Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci agora. Mas é isso, né? Vai, Tipo, vai. aquele vídeo, nesse vídeo que tu falou, né? Que, tipo assim, se afastar, se firmar em Cristo. E, tipo assim, no caso, voltar, né? Pra talvez impactar a vida. Tipo assim, gente, é uma pessoa... Nosso dever é pregar o evangelho. A gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, né? E impactar os ambientes onde a gente frequenta. Então, cara... eu tô sendo muito influenciável por esse amigo aqui e tal. Dá uma afastada, não quer dizer que você vai cortar laço de vez. Tipo assim, seja educado também, né? Mostre que você tá ali presente, sabe? Pra ajudar. Que você não é um ditador, na verdade. Isso, Entendeu? é isso que eu ia Porque falar. isso pode não só... Você pode sim se afastar dela, mas a pessoa também pode se afastar de ti. Então, se algum dia você quiser ganhar a vida dela pra Jesus, você não vai conseguir. Até porque a gente tem que viver numa bolha, né? Porque se a gente viver Exatamente. numa bolha, então aí que a gente não vive o evangelho de fato. A Duda quer falar. E acho que você quer falar. E muitas vezes, quando a pessoa não sabe o motivo pelo qual você tá se afastando, gente, não se afastem da pessoa de uma só vez. Porque eu já tive amizades que eu me afastei de uma pessoa, assim, que eu cortei laços, não falei mais nada, e depois eu descobri que ela tava falando de mim, porque eu tinha acabado falava mais com ela, porque eu tava tentando forçar ela a ir pra igreja. Só que eu não tava tentando forçar ela a ir pra igreja. Só que, infelizmente, eu acabei me afastando dela e foi o que ela deu a entender pra ela. Porque quando eu explicava... Sim, eu não fiz o certo. Eu fiz o certo em me afastar, mas eu não fiz o jeito que eu me afastei não foi certo. Sim, acabou passando um mau testemunho, né? Mas foi só pra ela mesmo, porque todo mundo entendeu quando eu expliquei, só ela que não. Se é uma pessoa realmente próxima, uma pessoa importante, ela vai entender. Se você chegar com ela e explicar, tipo assim, olha, eu gosto muito de você, somos amigos e tal, mas eu não estou me sentindo bem com esse tipo de comportamento. Então, ou a gente para, ou você para e eu paro, ou a gente vai ter que se afastar. Eu já tive amizades que, assim, era amizade de infância, sabe? Que eu cresci com a pessoa e tal, mas a gente tava... Isso na minha adolescência, né? A gente tava fazendo tanta besteira junto e um influenciando o outro. Eu também não vou me isentar da culpa. Eu queria fazer as coisas, eu ia lá e fazia. Eu também influenciava essa pessoa a fazer coisas que não agradavam a Deus, né? Porque afinal, se a gente não se relacionar com Deus, como é que a gente quer ser parecido e transmitir Cristo para as outras pessoas, né? Tinha uma amizade, né? Que era amizade de infância e tal, mas a gente tava fazendo muita besteira. Chegou ao ponto dos nossos pais ter que interferir. Então, tipo assim, nossos pais nos afastaram por um bom tempo e tal. Hoje em dia já nos reconciliamos, já voltamos a nos falar. É que eu acho que eu tô pensando. Foi o pi, pelo amor de Deus. Assim, a gente tava fazendo muita besteira, sabe? Juntos. E graças a Deus a minha mãe interviu, né? Minha mãe, ela foi lá, conversou e tal, e conversou comigo e falou assim, olha, vamos dar um tempo dessa amizade e tal. E sinceramente, foi a melhor coisa que a gente fez. Não foi do jeito que deveria ter sido, porque a gente acabou saindo ferido, né? Um com o outro e tal. Tipo, eu fiquei chateado. Eu fiquei chateado com a pessoa ficou chateada. A gente ficou sem se falar por muito tempo, chegou um pixie pra mim. Enfim, mas graças a Deus hoje a gente já voltou a se falar. E hoje em dia, tendo mais maturidade, tanto eu quanto a gente já consegue manter uma amizade muito mais sadia, sem um tá influenciando o outro a fazer besteira. Eu nem sei como a gente chegou aqui nesse ponto, mas chegamos. Eu queria falar um negócio também. Eu tinha uma amizade muito, 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 muito próxima, que ele também conheceu, no 8º e no 9º ano. A gente era muito próxima. No 8º ano, foi uma época bem turbulenta da minha vida, 2022, acho que foi pra todo mundo nessa terra. Eu me desviei bastante. Não digo que foi só por conta dessa amizade, mas também por outras coisas que aconteceram na escola e na minha vida na época. Então, na época, eu tava sendo muito influenciada e também tava influenciando ela pra coisas do mal, porque eu não tava muito próxima ali de Cristo pra influenciar algumas coisas do bem. Então, na época, a gente... Eram 3, né? Eram 3. Eu, ela e o outro amigo meu. E a gente sempre continuando naquele besterol. Aí, no 9º ano, aconteceu muitas coisas na igreja, eu me firmei mais em Cristo, aí voltei a fazer meu devocional e voltei com tudo. Aí eu comecei a ver uns negócios na escola que não tava muito legal. Umas piadas, uns nomes que chamavam perto de mim, umas piadas sobre mim que eu não gostava, que não era muito legal de fazer. Tipo, não de eu ficar chateada, mas que não passava uma imagem legal pras outras pessoas. Tipo, às vezes não é a questão do tipo de piada que vai te chatear, mas é o que pode transmitir pras outras pessoas, entendeu? Que tipo de testemunho que tipo, passa, exatamente. né? O tipo de liberdade que a gente dá. Exatamente. Ó, a gente tem sempre um negócio de se tu deu liberdade, não chora. E eu lembro que foi numa reunião de adolescente, né? Aí eu já tava meio tristonha com tudo isso e eu não sabia como reagir. Aí eu perguntei lá pro líder que tava ministrando, né? Porque a reunião de adolescente sempre é um círculo, a gente pode conversar. Venha pra reunião de adolescente. Todo sábado às 4h30 na Igreja Atos da Viva, Rua... Graças a Deus. Rua Bom Sossego, 940.
Isso aí. Programa. Ninguém vai entender porque que a gente tá falando programa. Enfim, deixa a Marina terminar. Continua do seu testemunho. Eu conversei com ele e ele falou o seguinte pra mim: tenta mostrar que tu não é mais assim, conversa com essa pessoa, tenta mostrar que tu não é mais assim, que tem piadas que você não quer mais participar, tem momentos, tipo, coisas que você não é mais de acordo, e impõe seus limites, tem sempre que se impor, pra demonstrar uma mudança, não só por dentro, mas externa também, entendeu? E aí foi o que eu fiz. Eu falei, mas e se isso não funcionar? Ela falou, infelizmente, você vai ter que se afastar, porque ou você é influenciado, ou você influencia. Nossa, na época tocou muito no meu coraçãozinho que só tinha eles dois de amigo. Só tinha eles dois de amigo. Eu ia ficar solitária na escola. E eu sempre fui uma pessoa que falava com todo mundo, mas eu sempre tinha dois ali pra ser meus... Entendeu? Carne, unha, alma gêmea. Troquei, é brincadeira. E eu... Você é o meu esmalte. Enfim. E aí eu me afastei. Tipo, conversei, não deu certo. Aí eu falei, olha, vai ter que ser assim, porque ela tava falando alguma coisa... Sabe aquelas dancinhas de TikTok? Aí ela tava me chamando pra gravar. Eu falei, eu não quero. Aí ela, tu não pode, né? Aí eu... Não é que eu não posso, eu só não quero. Ela falou assim, depois que tu virou crente, tu ficou chata. Aí eu... Eu falei, eu acho que eu vou ter que me afastar de ti, cara, porque não tá dando essas piadazinhas e se tu fosse minha amiga de verdade, tu não ia me tratar assim por eu ser cristã. Aí a gente se afastou. A gente ainda se fala por Instagram, eu amo muito a vida dela, espero que algum dia ela encontre Jesus, mas a gente não é mais tão próxima quanto a gente era antigamente, e o amigo é a mesma coisa. Ele foi pior ainda, gente, ele era meio intolerante religioso, que caramba. Assim, a gente tem que mostrar que a gente é diferente, a gente tá demonstrar que a gente tá diferente, sabe? Tipo assim, tô na igreja, mas tipo, não fazer as mesmas coisas que fazia antes, falar as mesmas coisas que fazia antes, mostrar, tipo, não faço mais isso, sou diferente, não faço mais isso, não posso mais fazer isso. Sim. Isso, né? Mostrar isso. Se impor, né? Se impor. Sobre essa questão mesmo, infelizmente a gente tem que se afastar, porque não tem como a gente forçar uma pessoa a aceitar como a gente é. E se a pessoa realmente não tá querendo aceitar, a gente tem que se afastar. E não tem como a gente forçar ela a se tornar o que a gente quer que ela seja. Assim como ela não pode forçar a gente a se tornar o que ela quer que ela seja, que a gente seja. Aí a gente se afastou, mas eu ainda oro muito por ela, pra que ela venha pra Jesus. Meu sonho é encontrar ela numa igreja. Olha só, não queremos ainda, né? Outra coisa que eu podia falar era sobre quando a gente se afastou, eu fiquei muito com medo, porque eu falei, cara, eu vou ficar sozinha! Eu vou ficar sozinha, vou ficar isolada. Aí eu lembro que eu orava muito pra eles dois se converterem, porque eu falava, Senhor, eu quero amigos cristãos da minha escolinha. Eu quero, né? Aí, logo depois de um tempo atrás, tipo, eu me afastei dela durante os 2 meses, e isso no início do ano. E aí eu comecei a orar, aí Deus falou no meu coração. Falou, tá, calma, só espera que vai vir os amigos cristãos. Aí eu fiquei, vai ser eles! Só que aí não veio eles. Quem veio foi o Luiz e uma outra amiga nossa, que inclusive os dois se batizaram esse ano. Entendeu? Então, saber esperar em Cristo também, por essa questão de amizade. Porque, querendo ou não, eu sou muito grata por Deus ter colocado o Luiz e a Yasmin na minha vida, né? Por ter estado comigo nos tempos de escola. Nos tempos de escola, Carla, Eduarda, égua. A Eduarda tá aqui se doendo porque ela não falou dela. E os meus novos amigos da minha escola. Mano, eu fui esse ano pro primeiro ano, numa outra escola. Eu tenho 5 amigas cristãs lá. 5! Toma essa, Satanás! É saber esperar mesmo, porque... E tem, tipo, essas coisas também de... Eu, pelo menos, tenho o Luiz, tenho a Yasmin, mas tem que entender que, por mais que eu tenha eles, não é por eles que eu tô com Cristo. Até porque, gente, a gente ouviu algo na quinta-feira lá na igreja que pra mim bateu muito forte no meu coração. O que acontece? Muitas vezes a gente ama muito aquela pessoa, né? A gente tem um carinho pela amizade e tal. Às vezes nós colocamos o amor a essa pessoa acima do amor que nós temos que ter a Deus, entendeu? Jesus fala que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Como primeiro, né? Então, se pra mim deixar uma amizade pra não ser influenciável é tão difícil, cara, e quando você tiver que negar Jesus? Tipo assim, se alguém quiser fazer você negar Jesus, você vai negar? Porque se você cogita a possibilidade de negociar os seus princípios por causa de uma amizade, quem dirá, então, por causa de vida e morte, né? Também teve muito essa questão, porque eu tava conversando com umas amigas minhas lá na escola, né? A gente tem esse projeto de trazer a célula pra escola, né? E a gente tava conversando muito sobre isso, porque somos de igrejas diferentes, doutrinas diferentes. Então, a gente tava conversando sobre saber respeitar o limite uma da outra. E aí, uma delas falou,
E se caso alguma coisa acontecer de intriga, a gente também entender que isso não é pra nos afastar de Cristo. Porque a gente só somos amigas e estamos tentando fazer a mesma coisa aqui, que é pregar o evangelho. Então a gente tem que lembrar que, por mais que a gente tenha doutrinas diferentes, é saber respeitar e continuar no nosso objetivo foco, que é pregar o evangelho e continuar com Cristo. Apesar da gente perder ou ganhar amizade. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar, pra falar? É isso, cara. Negar Pode me apedrejar. do mundo! Negar a si mesmo, isso. Enfim, deixa ele falar. Tomar a vai. sua cruz e negar a si mesmo. É isso. Bora! Falei errado, desculpa. Não me cancela. Não me pede. Joga o nome do Luiz no Twitter. Enfim, gente, acho que é isso, né? Assim, sobre o tema, né? Sobre ser influente ou ser influenciável. Acho que... Uma pergunta. Faz a Como pergunta. vocês lidam no momento que vocês percebem que estão sendo ou foram influenciados por uma coisa que não deviam ser? Pode, mas tem que aparecer na câmera. Tem que aparecer. Porque vai ficar só nossa cara aqui, tu falando. Eu quero falar, Suda. Vem logo aqui. A Duda quer contar um testemunho aqui, vou gente. deixar. A gente abre aqui mais espaço, vem. A Duda vai contar um testemunho, galera. Vai lá. Vocês sabiam, galerinha? Não sabia, né? Vou contar agora. Já fui muito influenciada. Em 2023, eu me peguei... Não, em 2022. 2022 foi muito caótico pra todo mundo, então... Mas eu fui muito influenciada. Eu percebi que estava ficando demais quando a minha mãe descobriu... A minha mãe não tem costume de me brigar por ser uma briga muito séria. Só que a minha mãe, nesse dia, ela ficou muito chateada porque ela descobriu que eu estava falando palavrão. Só que eu sou da igreja desde meus 4 anos de idade, eu tenho 14, então são 10 anos ali, entendeu? Servindo a Cristo. Então, quando a minha mãe descobriu que eu estava falando palavrão, ela ficou muito irritada comigo e ela chamou a minha atenção e eu percebi que estava ficando demais já. Quando na escola eu não agia como eu agia em casa, como eu agia em outros lugares. Era só naquele lugar com meus amigos. E quando eu parei de fazer isso, eles começaram a me excluir um pouquinho. Aí foi aí que eu comecei a perceber que, poxa, eles não me querem por perto porque eu não sou igual a eles. Aí acabei me afastando, conheci novas pessoas, amigos que são da igreja, que me influenciam. Eles também. E eu fico feliz por isso, mas vocês têm que entender uma coisa, se isso não tá te levando no caminho certo, se você tá vendo que aquilo tá errado, mas você continua fazendo, você está sendo influenciado e não influenciando. Programa. A Marina, ela teve que sair, o pai dela chegou, ela foi encher a garrafa, porque ela, como vocês já sabem, a gente tá na casa dela. Mas enfim, galera, é isso, sabe? Eu vou esperar a Marina pra gente poder finalizar. Vocês não responderam a minha pergunta. Qual foi a tua pergunta? Eu não Como lembro, vocês mas- lidam quando se pegam que estão sendo influenciados por alguma coisa que não devia? Eu me arrependo, volto atrás e paro de fazer o que eu tava fazendo. Só que tem um detalhe, né? Tem vezes que é difícil a gente parar de fazer isso. Pra isso é importante a gente ter amigos e pessoas que nos conduzam pelo caminho certo. Esse ponto que eu queria Na chegar. mesma época que isso aconteceu, eu parei de falar, mas eu ainda estava continuando um pouquinho. Foi na mesma época que criaram o nosso grupo de adolescentes. Agora, Nossa igreja, inclusive, reunião hoje, sábado, às 4h30. eu parei, eu fiz novos amigos e eu, graças a Deus, parei com isso. Hoje eu sou muito grata pela vida deles e por Jesus ter posto isso na minha vida, né? Porque, querendo ou não, isso foi Jesus falando comigo até... De nada, é uma honra pra sua vida ter a gente aqui. Um abraço. Sim, o que eu ia falar era que quando esses momentos acontecem, geralmente as pessoas não sabem como fazer. Mas além de pedir perdão pra Deus, você tem que mostrar pra aquela pessoa que você tá arrependido. Deixar bem claro nossos limites também, né, gente? A gente tem que, como cristão, a gente tem que nos posicionar. Não. O Luiz quer falar. Mas é isso, gente. Tem um versículo também, João 15:12. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês, né? Amar os outros. Uma coisa muito importante, porque geralmente quando a gente pensa, não vou ser influenciado, as pessoas olham para as outras pessoas como se elas fossem meros playboys da vida dela e ela não pode só ser contaminada pelas outras pessoas. Não é assim que funcionam as coisas, cara. A gente tem que entender que a gente tá nesse mundo para amar os outros também. Apesar da gente não pode se deixar levar pelas pessoas, a gente também tem que amar eles muito grande, o que é uma coisa muito complicada, mas andando com Jesus você aprende. É aquela coisa de não viver numa bolha, né? Tipo assim, cara, eu vou estar em contato com outras pessoas e tal, e eu preciso ter maturidade, né? E estar firme em Deus pra não ser deixado, não se dobrar, né? Diante desses ambientes, diante das paixões dessa vida, né? A gente até comentou ontem sobre o versículo lá de Timóteo, que Demas que Paulo fala, né, pra Timóteo, que Demas, amando esse mundo, abandonou a fé. Então, tipo assim, cara, Demas amando aquele mundo primitivo,
abandonou a fé. Então, quanto mais nós, cara, entendeu? Tipo, a gente tem que estar muito firmado em Deus, sabe? Pra não cair e não se deixar influenciar, né? Ser realmente como Jesus era. Porque, afinal, como eu falei, Jesus, ele andava com pecadores, mas ele não se moldava pelos ambientes que ele frequentava. Ele causava diferença. E assim também nós temos que ser. Porque nós temos que ser parecidos com Cristo. Mas é isso. Seja diferente, seja igual a Jesus, seja diferente. Fale de Jesus, seja parecido com ele, seja a testemunha. Que tem que ser parecer. Muitas pessoas, eu lembro que gerava muito isso no meu coração também. Eu acho que não foi só no meu, né? Aí eu sou muito genérica. Aí que eu... Segunda mão. Por que eu tenho que gerar testemunho pras pessoas? Por que eu tenho que ser espelho pras pessoas? Porque, infelizmente, se você quer... Infelizmente ou felizmente, né? Se você quer seguir nesse caminho, você vai ter que ser um testemunho pras pessoas. E essa questão de ser um ditador, afastar as pessoas, não vai ser uma coisa boa pro seu testemunho. Então, você tem que pensar direito, sim, no que você vai fazer ou o que você não vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, é aquela questão de não se importar com quando... Tipo, por exemplo, eu tinha muita dificuldade quando me julgavam por eu ser cristã. É não se importar com esses tipos de coisa, mas se importar com o que pode fazer com que as pessoas não achem que eu seja cristã. Também, A gente. Duda queria falar um bagulho. A Duda queria falar um bagulho. A Duda quer falar um versículo pra vocês. 119:11, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Ela decorou. Baseada na palavra. Quem diria que essa daqui falava palavrão? Que Deus faz na vida da gente, mano. Amém. Esse foi o bate-papo, galera. A gente tá acabando mais cedo porque temos que comer. Mais cedo, tem mais de meia hora de conteúdo aí, minha amiga. Eu que vou morrer pra editar esse negócio. São os ventos da mudança. A gente tá acabando cedo porque a gente vai almoçar, né? Porque, apesar de não viver só de pão homem, nós vivemos só de macarrão. Obrigada a todos que assistiram, gente. Muito obrigada mesmo. Espero que você tenha... Compartilhe. Deixe perguntas nos vídeos. Deixe perguntas. Dê ideia pra temas aí pros próximos. Exatamente, que a gente pode levar adiante esse... Ó, a gente tá querendo... A gente planejando gravar um outro próximo sábado. Então, deixa aí essas... E pode ter outros convidados! É, a Alessandra, fica esperta que a gente já te carrega pra cá. Alessandra, eu sou a versão dela mais nova. Então vai ser bem legal, cara. Vocês vão ver. Só que ela é mais cristã. Mas ela é... Ela é mais não cristã. dizendo que você não é sábia, mas a tia O que Alessandra... eu tô falando? Que ela é mais cristã. Tá bom, gente, tá bom. Sem briga, não xinga a mãe dela. Eu brigo, tia Rose, você mora no nosso coração. Eu quero pizza, tia. Eu quero pizza. Minha mãe também é muito sábia. Um dia, se ela vier aqui, ela tem história pra... Mano, temporada. tá aí, a gente vai chamar a pessoa. Enfim, gente, temos. Como eu falei, isso é só. Dispersa muito, é só um bate-papo, conversa que a gente. Como eu falei no início, né? A ideia disso aqui não é pra ser tipo um programa, um podcast, nem nada disso. Apesar de que acho que vai virar, né? Enfim. Mas é só. É uma conversa que a gente vai sempre trazer um tema pra gente debater sobre isso. E outra coisa, eu posso falar? A gente não tem um nome ainda. Não temos um nome pra esse bate-papo. E o negócio do programa é porque tem uns influenciadores que alguns de nós seguimos. Sofia né? Santino, Eduarda e Ciclopim. Enfim, não vou dar IB, não. tem um programa, né, que eles chamam de programa, que é nesse estilo aqui, só que eles falam muita besteira, e aí a gente decidiu, por que a gente não faz Mas a versão crente! A versão Na crente. verdade, não foi totalmente assim. A gente tava conversando e vimos que a gente tava conversando um assunto sobre, né, a Bíblia, né? E aí a gente percebeu, eu falei, cara, por que a gente não grava esses assuntos? Porque o Edvan já tinha um canal no YouTube, então a gente decidiu gravar. Minha ideia era compartilhar com os adolescentes que a gente já conhece. Porque eu sei que às vezes essas conversas podem parecer um pouco íntimas, mas pode edificar outras pessoas que têm dúvidas parecidas, cara. Porque, por exemplo, se a pessoa tá começando a se afastar de outras pessoas na escola, ela obviamente tá sozinha. Então ela precisa de vídeos assim. A ideia, na verdade, é compartilhar momentos que a gente tinha no off, né? Sem ser gravados, momentos de mesa que a gente tinha no off. A gente só decidiu gravar agora. E é isso, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí quem conseguiu assistir até aqui. Se você gostou, se você entendeu, dê um feedback aí, fala aí pra nós. Deixa perguntas, ideias pros próximos temas. Porque se você não concorda com alguma coisa que a gente falou aqui, comente aí. O problema é teu. Não, que isso? Comente aqui o que você achou. Se você tem uma opinião diferente da nossa, tudo bem, nós não vamos te julgar por causa disso. Vamos sim. E se quiser até compartilhar testemunhos, pode compartilhar, a gente vai responder. É isso, galera. Valeu. Vamos no 3 programa. Bora! 1, 2, 3 e... Programa! Enfim, não temos ideia pra nome. Se você tiver, dá Trio ideia. elegante! O pato, a galinha e o elefante! Puta da ordem! O pato, a galinha e o elefante! Ué, gente, mas eu não tô entendendo. E eu aqui. Quarteto elegante, o cachorro, o pato, a galinha e o elefante! Mas eu não sou parte desse
desse É sim, é o focinho. Eu sou... Quem que eu sou? Tchau, galera!